concentrada, dedicada nos seus estudos, e era uma pessoa que provavelmente traria contribuição. Porém, o Sebastião Castello, ele tinha uma gigantesca dificuldade de entender a soberania de Deus. Ele não entendia um Deus que governa todas as coisas. E Sebastião Castello também tinha dificuldade de submeter-se a pessoas que estavam exercendo autoridade sobre ele. Resultado é que ele começou a escrever livretos. E ele, na verdade, se mostrou um inimigo da reforma. Ele passou a perseguir as doutrinas que os reformadores pregavam, as doutrinas que os reformadores traziam como bandeiras da reforma. Ele passou a escrever repudiando, zombando, tinha um senso de humor e usava isso a favor do mal. Queridos, Castello, ele nos faz pensar acerca de liderança. Liderança que soma ou liderança que subtrai? Aparentemente uma liderança que soma, mas na grande verdade ele foi um líder para trazer subtração, para subtrair no reino naqueles dias. Como nós podemos nos voltarmos para esse tema de liderança que soma ou que subtrai? Nós vamos estar considerando em 3 João, e eu quero convidar você que abra sua Bíblia para 3 João. Estaremos lendo dos versos 2 até o 12, do 1, leamos do 1 até o 12, e vamos estar considerando nessa manhã que as nossas igrejas devem ser marcadas por líderes que somam e não por líderes que subtraem. 3 João, leiamos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã em que estamos juntos nesse lugar, juntos para adorar o Teu nome, juntos para cantarmos, ó Deus, cânticos, com o nosso coração cheio de alegria, de louvor, de um desejo intenso e verdadeiro, ó Deus, de exaltar a Tua glória. Juntos também, Pai, para desfrutarmos da Tua palavra, para sermos direcionados, confrontados, ó Deus, para sermos
também, Pai Celeste, animados, encorajados, ó Deus, que a Tua palavra nessa manhã cumpra tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Nós queremos suplicar, ó Deus, a assistência do Teu Espírito, Pai, pois somos conhecedores, ó Deus, da nossa carência, da nossa dependência. Deus, falo especialmente por mim como transmissor da Tua palavra nessa manhã. Eu te suplico, Pai, que o Senhor me impeça de dizer aquilo que não é Tua vontade, que o Teu Espírito Santo esteja agindo. Também trabalha, ó Deus, na mente e coração de cada um daqueles que estão ouvindo. Imprime, ó Deus, verdades do céu nessa manhã em nós, para que nós e nossas igrejas, mais e mais, trilhem caminhos que agradam ao Senhor. Queremos, nosso Deus, colocar essas coisas diante do Senhor, te dando graças e suplicando Tuas bênçãos no nome de Jesus, a quem nós muito amamos. Amém. Queiram sentar, irmãos. Devemos ser uma igreja marcada por líderes que somam, não por líderes que subtraem. As nossas igrejas, elas devem ser marcadas por um tipo de liderança que soma, não um tipo de liderança que subtrai. Como que isso pode acontecer? Primeiro, promovendo para a liderança líderes que somam. Talvez a pergunta, nós temos duas perguntas que o texto se encarrega de responder: quais são as características de tais líderes e quais são os procedimentos que são encontrados na vida desses líderes. Nós temos aqui três personagens principais. Um se chama Gaio, o outro se chama Diótrefes e o outro se chama Demétrio. João é aquele que escreveu. Gaio era um nome extremamente comum naqueles dias, é como João hoje, tem tantos João. Gaio era assim esse nome extremamente comum. Alguns dizem, talvez é aquele Gaio que foi um apoio muito grande para o ministério de Paulo lá em Corinto. Talvez sim, talvez não. Tem também esse sujeito chamado Demétrio. Eu chamo ele de sujeito, ele tem características tão negativas, que é daquele tipo de pessoa que a gente diz, tomara que seja crente. E tem também, Diótrefes, e tem Demétrio. A Bíblia nos fala de um outro Demétrio. Quando Paulo estava em Éfeso, havia lá um Demétrio que causou um tumulto muito grande, se opondo ao ministério de Paulo. Será que é o mesmo? Não sabemos, dificilmente é o mesmo. Mas o que nós temos aqui é que tanto esse Gaio quanto esse Demétrio são pessoas que exalam características de uma liderança que soma. E o Diótrefes é alguém que exala características e procedimentos de alguém que subtrai. Pensemos então, irmãos, nessas características que estavam presentes na vida de Gaio e de Demétrio. Primeiro, Gaio ele tinha um bom relacionamento com líderes de maior expressividade, ou líderes de uma maior influência. Quem escreve a carta é João, o presbítero ao amado Gaio. João se apresenta como presbítero. Isso não tem nada de estranho se você perguntar por que ele não se apresenta como apóstolo, assim como Paulo fazia. Veja que Pedro, lá em 1 Pedro 5, ele diz, Pedro, presbítero como vocês. Todos eles agrupavam certas qualidades e certos ofícios de liderança. Então ele se apresenta como João, o presbítero ao amado Gaio. E essa carta é atribuída pela tradição a João, o apóstolo, mesmo que escreveu o Evangelho de João e também o livro de Apocalipse. Ao amado Gaio, esse Gaio é alguém amado, a quem eu amo. Na verdade, João tinha Gaio em alta estima, chama ele de amado, diz que o ama na verdade. No verso 2, ele apresenta votos de prosperidade
pela saúde de Gaio, e nós pudemos, sem muita dificuldade, perceber que Gaio era uma pessoa que usufruía bons relacionamentos com pessoas de uma autoridade reconhecida entre outros. Irmãos, é interessante que existem pessoas que têm essa dificuldade de relacionar-se com pessoas de uma autoridade reconhecida, pessoas que são líderes em determinados lugares. Entre nós batistas, nós não temos bispos, nós não temos apóstolos, nós não temos nenhum tipo de hierarquia, mas nós reconhecemos. Algumas pessoas Deus dota desse exercício de liderança, de uma maneira informal, natural, Deus dota disso. Nos dias do Novo Testamento, certamente, os apóstolos, eles tinham uma liderança destacada, que era chamado de autoridade apostólica, e Gaio se dava muito bem. Líderes que somam, sabem se relacionar bem. Líderes que somam, eles vão usufruir de um bom relacionamento nesse círculo de pessoas que lideram com mais expressividade. Uma segunda característica, ele diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Parece que Gaio era uma pessoa que não tinha a sua saúde perfeita, não tinha a sua saúde no melhor patamar, mas a sua alma era. Quando João se reporta a ele, ele diz: faço votos, desejo, é a minha vontade que você tenha prosperidade na sua saúde. Acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Líderes que somam têm uma alma próspera, tem uma alma que de fato é aquele tipo de pessoa que tem qualidades espirituais na sua alma. É o tipo de pessoa que tem uma alma que transmite a pessoa de Cristo. Irmãos, todos nós sabemos que somos compostos de um ser. O nosso ser é material e imaterial. E o que vai transmitir, refletir a pessoa de Cristo não é o nosso físico. Alguns pintam Jesus como tendo um cabelo grande, olhos verdes, pele clara. Os franceses pintaram assim. Outros como ele sendo moreno, olhos escuros, mãos calejadas. Como era Jesus? Não necessariamente sabemos. Isso não é o tão importante de saber, mas é importante de saber como era a sua alma. Ele era aquela pessoa meiga, mansa, firme, verdadeiro. Quando João diz: assim como é próspera a tua alma, essas qualidades de uma pessoa controlada, de uma pessoa amável, de uma pessoa graciosa, de uma pessoa benevolente, de uma pessoa longânima, de uma pessoa que cooperava, de uma pessoa que somava, todas essas coisas elas estavam presentes nessa pessoa de Gaio. Então ele diz que seja próspera a tua saúde, assim como é próspera a tua alma, uma alma próspera. Nós conseguimos reconhecer, irmãos, pessoas de uma alma próspera, suas palavras, o seu modo de ser, o seu ânimo, como que essa pessoa se porta diante das dificuldades, como que essa pessoa se porta diante das adversidades. Isso mostra a prosperidade ou a falência de alguém. João destacava sem demagogia como é próspera a tua alma. Terceiro, ele diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Uma terceira característica, ele anda na verdade. Essa palavra andar, ela nos fala de um estilo de vida. É muito mais do que o andar, o caminhar, mas é um andar que fala do estilo de vida, daquilo que caracteriza você. E João diz que ele andava na verdade. Esse tema da verdade é um tema muito precioso para João, especialmente porque a mentira, a falsa doutrina, era algo que se espalhava mais e mais
naqueles dias. Só para você ter uma ideia, quando nós estamos lendo a segunda carta de João, olha aí, volte um pouquinho, segunda carta de João, no verso 7, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perceberdes, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. João, ele está preocupado com a verdade, porque haviam falsas doutrinas. Naqueles dias havia uma heresia chamada de gnosticismo. Esse gnosticismo é uma espécie de nova era hoje, é uma espécie de salada, de mistura. Eram ideias de religiões orientais, eram ideias do cristianismo, eram ideias dos filósofos gregos. Eles então tentavam colher aquilo que eles chamavam de melhor das religiões orientais, daquilo que eles diziam que era o melhor da filosofia grega, daquilo que eles diziam que era o melhor do cristianismo, e eles tentavam fazer uma espécie de liquidificador e apresentar como se aquilo fosse de fato a verdadeira doutrina. Eles diziam é a gnose, conhecimento, e eles falavam de um conhecimento superior, de um conhecimento mais elevado. Eles apresentavam aquilo como algo altamente espiritual, aparentemente atrativo. João está dizendo: não se deve ultrapassar a doutrina de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. João está dizendo, essa é uma maneira de avaliar, de medir aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Então João aqui ele expressa a sua alegria, porque ele pode testificar que Gaio era alguém que andava na verdade. Uma outra característica de uma liderança que soma, verso 5: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Gaio era alguém de procedimento fiel. Procedimento fiel, irmãos, é o tipo de procedimento que se torna característico quando isso é repetido. É interessante que o Novo Testamento chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Não é que Davi não tivesse falhas, não é que ele fosse alguém perfeito, mas Davi era o tipo de pessoa que constantemente, vez após vez, ele temia o Senhor, era fiel a Deus, tinha um coração íntegro a Deus. Então assim era esse homem chamado Gaio: procedes fielmente, age de uma maneira que é encontrado fiel naquilo que praticas para com os irmãos, mesmo aqueles que são estrangeiros. Tanto aquelas pessoas que eram do contexto de Gaio e aquelas pessoas que ele nem conhecia bem, ele tinha atitudes que eram atitudes esperadas de um cristão. Gaio procedia fielmente. Verso 6: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus.